falar do caso do Paquito. Como eu disse, era quase hoje já. 29 de dezembro, às 11h34 da noite. Matéria exclusiva do Diego Escostegui, que diz: o gabarito não fecha. Botou no dossiê o gabarito. Documentos obtidos pelo bastidor revelam indícios de que o Banco Central agiu de modo irregular na liquidação do Banco Master e coordenou sem amparo legal seu trabalho, no caso, com o Juiz Federal de Brasília, que autorizou a Operação Compliance Zero. Opa! Começa a fazer sentido, né? Esse temor da turma do Banco Central de saber se estão indo como investigados ou só estão testemunha. Medo de serem arrolados no processo. A reportagem teve acesso exclusivo a peças centrais do caso Master no Banco Central e também da Compliance Zero, por meio da qual a Polícia Federal, PGR, a Procuradoria da República no Distrito Federal investigaram suspeitas de irregularidade nas operações de crédito entre o banco e o Banco de Brasília, o BRB, cuja exposição total às carteiras questionadas alcançava 12,77 bilhões de reais. Interpretados lógica e cronologicamente, os documentos apontam que o Banco Central tomou uma decisão política e não puramente técnica. Eu não acredito! O Banco Central de Lula do Galípolo não tomou puramente... Já comecei a gostar ali. Quando eu li esse terceiro parágrafo, eu falei, eita, só vai melhorar daqui por fim. Enfim, é o liquidar o Banco Master. Lançam sérias dúvidas sobre a competência da autoridade monetária ao lidar com o caso da identificação de suspeitas de irregularidade no banco, passando pela análise de compra pelo Banco de Brasília e, finalmente, culminando na solução adotada para uma crise com consequências graves para o sistema financeiro nacional. A cronologia detalhada e sobreposta do inquérito da Compliance Zero e do processo de liquidação demonstra uma sequência quase simultânea de eventos atípicos. A turma do Galípolo pode... Atípico. A turma do Banco Central. Eventos atípicos que resultaram na prisão do Paquito e nas ações do Banco Central para liquidar o banco. A coincidência temporal é tamanha que decisões críticas de cada processo dificilmente podem ser explicadas sem coordenação prévia entre as autoridades. Esse tipo de coordenação, essa parte vocês gostam, não encontra respaldo na legislação brasileira. Não tá na lei, mas e daí é Brasil? Isso aqui não devia ser um problema, né? Não tá na lei, não é problema no Brasil. Palavras duras do Diego Escostegui. Só para começar, que é só a introdução. Os documentos disponíveis contam a história diferente da narrativa em discursos oficiais. A versão pública, por hora predominante, estipula sem qualquer espaço para dúvidas que o Banco Central agiu apenas e tão somente por razões técnicas do começo ao fim do caso Master. Inclusive, e sobretudo na decisão de liquidar o banco, e de liquidar o banco no exato momento em que liquidou. Nas palavras de Galípolo, presidente do Banco Central, a autoridade monetária seguiu um gabarito no caso e ponto final. No momento em que a investigação criminal da Compliance Zero e a liquidação do Master se misturaram às ações recentes do Toffoli e as suspeitas de Dom Pedro III, a cronologia sóbria e documental ganha a especial força. É ela que segue abaixo. Vamos tentar tirar essa politização do tema e olhar a decisão técnica do Banco Central do Galípolo. Os 42 minutos que enterram uma possível solução de mercado. Segunda-feira, 17 de novembro de 2025, começou para o Paquito como o dia em que ele anunciaria a solução para o maior problema de sua vida empresarial. O Banco Master, que ele controlava desde 2018, enfrentava havia meses questionamentos do Banco Central sobre a qualidade de suas carteiras de crédito e sobre a saúde financeira do conglomerado. A negociação com o Banco de Brasília, que pretendia comprar o Master, havia sido rejeitada pelo Banco Central em setembro. Mas desde outubro, Vorcaro negociava a venda para o grupo Fictor, uma holding financeira nacional que traria consigo investidores árabes dispostos a aportar 3 bilhões de reais na instituição. Naquela manhã, ele estava pronto para avisar o BC do negócio e formalizar o acordo. Horas depois, estaria preso. Para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso conhecer dois mecanismos que correm em paralelo quando o banco entra em crise no Brasil. De um lado, o Banco Central supervisiona a instituição e pode, se julgar necessário, decretar uma liquidação extrajudicial. Uma espécie de fechamento forçado em que o banco para de operar, seus administradores são afastados e um liquidante nomeado pelo Banco Central assume a tarefa de vender os ativos e pagar os credores. É uma medida grave. A última opção prevista em lei e costuma resultar em prejuízos para depositantes que excedem o limite garantido pelo FGC e também para investidores. Do outro lado, quando há suspeita de crimes como fraude, gestão temerária ou lavagem de dinheiro, a Polícia Federal e o Ministério Público podem investigar e pedir à Justiça medidas como busca e apreensão, bloqueio de bens ou até a prisão. São dois trilhos distintos. Um é administrativo e conduzido pelo Banco Central. O outro é criminal, conduzido pelas autoridades policiais e judiciais. Não dá para misturar. Um faz um, outro faz outro. Será que misturou?
A lei prevê que o Banco Central comunique ao Ministério Público Federal quando identificar indícios de crime, mas não prevê. E aí o Escostegui diz, ó, e este é o ponto central desta história, a lei não prevê que essas duas esferas atuem de forma coordenada, sincronizada, quase coreografada. O Paquito pediu audiência ao Banco Central para comunicar, né, o negócio. Isso aqui já é curioso, a videoconferência. A videoconferência entre o Paquito e os diretores da área de fiscalização do Banco Central começou às 1h30 da tarde e terminou às 2h10 da tarde. Do lado do Banco Central participaram o Ailton, esse daí que foi convidado para o depoimento na polícia, Beline Santana, é chefe do Departamento de Supervisão Bancária, o Ailton, né, é diretor de fiscalização, e Paulo Sérgio Neves de Souza, chefe adjunto do mesmo departamento. A reunião estava na agenda pública do Banco Central, registrada como, aspas, audiência por videoconferência com o Paquito, para tratar de assuntos de supervisão, fecha aspas. O Paquito explicou a situação de liquidez do conglomerado e as tentativas em curso para tentar resolver. Devo, não nego, pago quando der e acho que tem uma data. Basicamente isso. Paquito anunciou que pretendia divulgar até o final daquele dia a venda do Master para o grupo Fictor e que viajaria naquela mesma noite para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para assinar o contrato e anunciar a operação com os investidores estrangeiros que integrariam o novo bloco acionário. Disse ainda que protocolaria os documentos da transferência de controle junto ao Banco Central naquele mesmo dia e que esperava anunciar nos dias seguintes a venda de outras duas empresas do grupo, a Will Financeira e o Banco Master de Investimentos. Quando a reunião terminou às 2h10 da tarde, Paquito tinha razões para acreditar que o Banco Central analisaria a proposta e que a crise estaria perto do fim. Falou, pô, não deixaram vender meu banco pro BRB, achei um vendedor, pronto, vou vender agora, meu banco vai voltar a ter uma certa saúde, tudo mais, vida que segue, resolvi meu pepino. O que ele achava. 8 dias depois, o próprio Banco Central confirmaria em documento oficial, e aí esse Costegui coloca o documento, ó, informações e despacho 36790/2025-BCB/DESUP, a existência dessa reunião. O documento oficial realmente teve essa reunião, mas veja só, né? É um banco médio no Brasil, não é um banquinho pequeno, é um banco médio, uma situação, né, crítica, que aqui já sendo discutido, já tinha tido o caso do BRB, e agora parece que ia ter uma certa alternativa. Você está falando com o regulador nacional, que é o Banco Central, você fez uma videoconferência e aí o Banco Central confirma que teve, está em documento, mas a videoconferência não foi gravada. Mas não gravou? Não. Ah, mas não gravou porque, sei lá, o pessoal fez uma ata, né, com as informações. Não, não teve ata. Uai, não teve ata, não. E não gerou nenhum registro escrito, uai. Foi do fio do bigode. Isso é normal, gente? Isso é no bigode. Isso é normal, gente? Isso é normal? Isso é postura de Banco Central? Cara, isso aqui não é uma negociação, tá comprando um picolé e uma paçoquinha. Que coisa séria, pô. A gente tá falando de uma coisa, uma liquidação extrajudicial. Qual é o impacto disso daqui no FGC? 40, 50 bilhões? Não tem nada registrado? Uma reunião sobre a venda de um banco simplesmente não deixou rastro substantivo nos arquivos da autarquia. Não havia gabarito. Mas vai ficar bom, né? Enquanto Paquito ainda discorria sobre seus planos de venda, a Polícia Federal do Lula e o Ministério Público Federal, e no final do dia, né, o chefão Gonê, aguardavam em silêncio a assinatura de um juiz. O inquérito sobre irregularidades no Master, batizado de Operação Compliance Zero, tramitava na 10ª Vara Federal do Distrito Federal desde que o Banco Central comunicara ao Ministério Público Federal, em julho de 2025, indícios de crime contra o sistema financeiro. Às 3h29 daquela segunda-feira, 1h19 após o término da videoconferência, terminou lá, a reunião Gorcaro, 1h20 minutos depois, o juiz da 10ª Vara Federal, Ricardo Augusto Soares Leite, assinou a decisão que autorizava a prisão preventiva do Vorcaro e de outros diretores do Banco Master. A decisão mencionava a gravidade dos crimes em tese praticados, o risco de fuga e a necessidade de garantir a ordem econômica. Não mencionava a videoconferência, que acabara de ocorrer, nem a proposta de venda que circulava na imprensa desde o início daquela tarde. Circulou, inclusive, acho que no Lauro Jardim, a venda por Fictor. Para todos os efeitos, a decisão de prender o Paquito e os demais diretores do Master naquele exato momento nada tinha a ver com a reunião que acabara minutos antes. E então veio um intervalo de 42 minutos que concentra as maiores perguntas desta história. No sistema interno do Banco Central, existe um processo eletrônico, né, PE, processo eletrônico, número 285696, que documenta a supervisão exercida sobre o Banco Master. Desde março de 2025,
técnicos do Banco Central vinham registrando ali os ofícios, os pedidos de esclarecimento, as respostas do banco, as análises internas. A última movimentação havia ocorrido em 20 de outubro de 2025, um documento de número 196. 20 de outubro de 2025, quem já estava novembro. O documento de número 96 foi inserido no processo e depois disso, silêncio. Durante 28 dias, nada foi acrescentado. Até que, às 4h11, 42 minutos depois, né? Exatamente 42 minutos após o juiz autorizar a prisão de Vorcaro, o processo voltou a tramitar. 28 dias parado. Deu a decisão, voltou a tramitar. Documentos de número 197 a 204 foram inseridos em sequência. E aí que vem um ponto. Sem qualquer menção à videoconferência daquela manhã ou à proposta de venda do Grupo Fictor. Cara, todos os ofícios do caso, gente, ó. Todos os ofícios, pedido de esclarecimento, resposta do banco, análise interna. Tava ali, ó. O Banco Central olhando tudo de relevante do Banco Master. Tudo de relevante. Desde 20 de outubro ficou parado. Parado. 28 dias parado. Isso porque teve a videoconferência, falou, pô, você faz uma videoconferência para falar que você arrumou uma solução de mercado com banco, investidores internacionais. Isso não é digno de nota? E aí o documento seguinte, que é o 197, e os outros, não fala sobre isso. E o time, né? Logo depois da decisão do juiz. 23 minutos depois, 4h34, o juiz da 10ª Vara Federal expediu o mandado de prisão preventiva contra os diretores do Master. No jargão processual, expedir o mandado significa transformar a decisão judicial em um documento que autoriza a polícia a efetuar a prisão. Os policiais federais agora tinham em mãos a ordem para prender o Paquito. Mas ainda não havia cumprido essa ordem. O Paquito estava em liberdade, provavelmente concluindo os preparativos para embarcar rumo a Dubai. E foi nesse intervalo entre a expedição do mandado e a prisão preventiva, às 5h18 da tarde, que o juiz assinou um ofício, olha só, endereçado ao Galípolo, presidente do Banco Central, o ofício número, tá ali, 10ª Vara, SJDF, número 390. O texto dizia aqui, abre aspas, diante da prisão dos diretores do Banco Master, a autarquia deveria providenciar interventor para gerir a instituição financeira. O juiz, portanto, tratava como fato consumado algo que só aconteceria horas depois. Eu pergunto, é normal isso? Não é porque você determinou um mandado de prisão que a polícia vai conseguir prender. Às vezes o cara tá foragido. Às vezes o cara não tá no Brasil. Às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa, o cara tá na fuga da polícia. O cara nem foi preso e você já tomou uma decisão como se o fato fosse consumado. E o caso vai ficando mais estranho. Isso indica que havia um cronograma previamente combinado entre as autoridades. O juiz sabia que a prisão ocorreria naquela noite e já antecipava ao Banco Central as providências que viriam a seguir. Eu sabia até que a pessoa interventou. Enquanto o juiz redigia ofícios e a Polícia Federal preparava a operação, a equipe jurídica do Banco Master cumpriu o que Vorcaro havia prometido na videoconferência. Por volta das 22 horas, os advogados protocolaram junto ao Banco Central os contratos referentes à transferência de controle do Banco Master para o Grupo Fictor. Eram 6 pedidos de autorização com números de protocolos sequenciais, que começa no NUP 18600123405202588 e vai 88, 89, 90, acho que até 91, que incluíam os documentos da venda, as alterações de denominação e a nova composição da diretoria executiva. Os papéis foram autuados no processo eletrônico de número 298392. A proposta protocolada naquela noite, ao menos segundo documentos disponíveis, não era um gesto simbólico. Os dirigentes do Banco Central, eles poderiam desconfiar de antemão da viabilidade da operação anunciada. Falar assim, ó, estranho, hein? Estranho essa venda aí do Banco Fictor, investidor árabe, não cheira bem. Ok, mas ela existia, ao menos em tese, para ser apreciada. Você pode achar estranho, mas você tem que apreciar. As viagens do Paquito a Dubai eram notórias e frequentes. Não havia de acordo com os documentos dos processos e os fatos de conhecimento público por que suspeitar de tentativa de fuga. Ademais, é a lei, né? Lei número 9.447 de 1997 estabelece com clareza que mesmo quando presentes os pressupostos para decretar uma liquidação extrajudicial, o Banco Central tem o dever de avaliar antes se existem alternativas menos gravosas. Ou seja, o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial, ele primeiro teria que ter apreciado essa possibilidade de venda aí para o Grupo Fictor, analisar, não cheira bem, mas você fala, não cheira bem, e aí, realmente não cheira bem? Tá errado? Então, pronto, apreciei e tá negado. Aí depois você vai lá e declara a liquidação extrajudicial. O artigo 5º dessa lei faculta ao Banco Central, aspas, visando assegurar a normalidade da economia pública e resguardar os interesses dos depositantes, investidores e demais credores, do que impacta o FGC. Aquele cara que às vezes tem mais de 250 mil, ele vai perder dinheiro também. O cara tinha 300 mil em CDB, perdeu 50 mil reais. Assim, você tem que tentar evitar o prejuízo para todo mundo, né?
Enfim, determinar medidas como capitalização da sociedade, transferência do controle acionário, reorganização societária antes de recorrer à liquidação. Não se trata de uma faculdade vazia, é uma obrigação de análise, uma etapa necessária no processo decisório. A proposta da Fictor se enquadrava precisamente nessa previsão legal. Um comprador disposto a capitalizar o banco em 3 bilhões de reais, assumir o controle, afastar o Paquito da administração. Se aprovada, resolveria simultaneamente duas questões: a crise de liquidez do banco e a permanência do controlador questionado. Se questionava, o Paquito vai ficar à frente? Não, a gente vai tirar ele e vai ter liquidez, vai injetar aqui 400 milhões de dólares, que na conversão dá basicamente que bota aí a 5, né? A mais de 2 milhões de reais. Sem os traumas, das 2 bilhões, sem os traumas de uma liquidação. Se negada, daria mais solidez a uma solução mais grave. A proposta, porém, não foi analisada. Aí volta lá na matéria do Valdo Cruz. A turma do Banco Central tá com medo do Banco Central aparecer como investigado no inquérito. E aquela dúvida que eu coloquei lá no início: e se quando o Toffoli pegou para analisar esse documento e percebeu que não tava, que a história não estava batendo, e falou, cara, e se não for melhor a gente colocar em sigilo, né? Porque se precisar investigar o Banco Central de Lula, não é melhor em sigilo? Rapaz, o negócio que fica, né? Não, assim, isso não faz a turma do Paquito mocinho, não. Não faz um pobre coitado. Você fica olhando, né? Rapaz, será que o Banco Central independente, ele realmente é técnico? 100% técnico? Para entender, 100% técnico? Para entender a gravidade dessa omissão, é preciso conhecer a diferença entre os 3 regimes que o Banco Central pode impor a uma instituição financeira em crise. Porque assim, cara, até chegar na liquidação extrajudicial tem um passo a passo. O mais brando é o regime de administração especial temporária, o RAET. Os administradores são afastados, mas o banco continua funcionando normalmente sob gestão de interventores nomeados pelo Banco Central, enquanto se busca uma solução para a crise. O intermediário é a intervenção. O banco também continua operando, mas com restrições maiores e sob supervisão mais rígida. O mais severo e irreversível é a liquidação extrajudicial. Quando decretada, o banco simplesmente para, as agências fecham, os contratos são suspensos, os créditos vencem antecipadamente, os processos judiciais são paralisados e o liquidante assume a tarefa de vender o patrimônio para pagar os credores. Aí contramão aí do consórcio. Os casos de liquidação bancária, especialmente na casa das dezenas de bilhões, duram décadas. É por isso que a legislação, a doutrina e o próprio Banco Central, historicamente, defenderam que soluções de mercado são preferíveis. Menos traumas, mais eficientes, melhores para os credores. No caso do Master, havia uma solução de mercado protocolada, embora tenha sido de acordo com os documentos disponíveis, ignorada sem análise. Será que não era prudente, antes de determinar a decisão mais radical de todas, ter dado um bizu nas outras? Só assim para analisar, falando, a gente analisou e a gente continua achando que o caminho é a liquidação extrajudicial. Não se trata de uma questão menor. Na era atual do sistema financeiro, que privilegia um regime de resolução racional e menos danoso a credores e investidores, uma liquidação é um reconhecimento do fracasso da própria supervisão bancária. O Banco Central tinha que ter fiscalizado, né? O banco mais foi vendendo, CDB, vendendo. E aí, irmão, tu não parou para olhar? Enfim, da própria capacidade do Banco Central, no caso de resolver um problema de modo adequado, quase todos perdem numa liquidação. Mas há quem ganhe. Aqui agora a coisa começa a ficar curiosa. Nem todo mundo perde uma liquidação extrajudicial. Tem quem ganhe. Quem? Aqueles que têm condições de comprar os ativos do banco em liquidação por um preço imensamente menor do que eles valeriam fora da liquidação. Eita, comprar barato, ativos. Quais são os nomes que vêm nas suas cabeças? No Brasil, há um banqueiro especializado em lucrar no mercado de bancos em liquidação. Quem? O Dedé. Ah, Dedé. Ei, quem diz é Escostegui, viu? Eu gosto do Dedé. Esse cara tá ficando bom, viu? Nos últimos 15 anos, o Dedé conquistou ativos dos principais bancos em falência ou falidos. Como revelou o bastidor, em setembro, sob a gestão de Renato Gomes, diretor do Banco Central, nomeado por Bolsonaro, que foi indicação da turma do Guedes, do Campos Neto, para a área de organização do sistema financeiro, que Esteves recebeu autorização para comprar o que sobrara dos bancos nacional e econômico. E o que sobrara não era pouco, só 11 bilhões de reais em créditos contra a própria União. É o mesmo Renato Gomes que, no decorrer da crise do Master, sempre vai falar da liquidação. A liquidação que no final do dia ajudava o Dedé. Eita, Renatinho. Absoluta sintonia entre a PF e o Banco Central. E se prepara que tem muita coisa, viu? Essa matéria é gigantesca.